Nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão dos principais conceitos que são apresentados no livro 10. Então, esses conceitos estão relacionados com os fundamentos da eletricidade. É uma aula para o terceiro ano do ensino médio de física. Então, nós começamos o livro definindo o que eram corpos eletrizados e corpos neutros. Então, nós vimos que todo corpo neutro é aquele que está eletricamente equilibrado. Ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Já quando esse corpo perde elétrons ou recebe elétrons, ele vai ficar ou positivo ou negativo. Então, toda vez que um corpo fica positivo, é porque ele perdeu alguns elétrons e ficou com excesso de prótons, que, como tem carga positiva, vai desequilibrar ali o corpo e ele vai ficar com um excesso de cargas positivas. Toda vez que o corpo fica negativo, é porque ele recebeu elétrons a mais, né, do que seria o necessário, e aí, ficando com um excesso de carga negativa, a gente diz que esse corpo está eletricamente negativo. Para que a gente calcule a quantidade de carga elétrica que o corpo tem, a gente vai precisar multiplicar o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu pelo valor da carga elementar, que é a carga de um único elétron. Então, toda carga é sempre um valor múltiplo do valor da carga de um único elétron. Se a gente for calcular a carga de um corpo que recebeu elétrons, ela vai ser negativa, né? Porque recebeu carga negativa, desequilibrou ali, vai ficar negativa. Se esse corpo perdeu elétrons, ele vai ficar positivo, tá bom? A letra Q, então, representa a quantidade de carga elétrica, a unidade no sistema internacional é o Coulomb, e aí, né, o número N aqui na fórmula é o número de elétrons que foi recebido ou perdido pelo corpo. Depois, nós estudamos também de que maneiras que um corpo poderia ficar eletrizado. Então, nós vimos que são três formas, né? A eletrização pode ocorrer por atrito, contato ou indução. No caso da eletrização por atrito, os dois corpos envolvidos podem estar, né, inicialmente neutros, e aí, para que eles então troquem elétrons entre si, vai ser necessário esfregar um no outro, né? Realizar um atrito ali. E na hora do atrito, um dos corpos vai perder elétrons para o outro. Aí a gente tem ali uma tabela, né, que nós vimos naquela aula, indicando quais são os corpos que são mais fortes para arrancar elétrons e sempre então a quantidade de elétrons que um receber é exatamente a quantidade que o outro perdeu. Então, portanto, ao final do processo de atrito, um dos corpos vai ter perdido os elétrons, vai ficar com uma carga positiva, e aquele que recebeu os elétrons vai ficar com a mesma quantidade de carga, só que negativa. No caso da eletrização por contato, já é necessário que um dos corpos esteja inicialmente eletrizado para que então consiga eletrizar o outro, né? Então, aqui no caso do nosso quadrinho, o corpo A já tinha uma carga positiva e ele vai eletrizar o corpo B que estava inicialmente neutro. Para que isso ocorra, é necessário que um encoste no outro. Então, eles vão ali trocar os elétrons entre si e distribuir aquela carga entre eles. O corpo A, portanto, se ele tinha inicialmente uma carga positiva, era porque ele estava com falta de elétrons. Ao entrar em contato com o corpo B, este vai passar para o A alguns de seus elétrons, o corpo A vai diminuir a carga positiva dele e o corpo B, que perdeu alguns elétrons, vai adquirir uma carga positiva. Sendo que os corpos do mesmo tamanho,
né? Se eles forem do mesmo tamanho, a quantidade de carga que eles vão terminar vai ser igual, né? Eles vão distribuir entre eles essa carga que tinha inicialmente só no corpo A e vão terminar o processo com a mesma quantidade de carga cada um. Agora, se por acaso for um corpo maior que o outro, o corpo maior é que vai ficar com mais carga, né? Aí proporcionalmente ao tamanho dele. E o terceiro processo de eletrização, chamado por indução, também, né, para começar, é necessário que um dos corpos já esteja eletrizado e aí ele não vai encostar no corpo que está neutro, ele vai apenas ficar próximo. Nesse momento, vai induzir uma separação de cargas no corpo neutro. Enquanto o corpo estiver apenas com as cargas separadas, ele vai continuar sendo neutro. Apenas no momento em que esse corpo for aterrado, né, ligado à Terra, é que a Terra vai trocar elétrons com ele e aí sim é que ele vai ficar eletrizado. Né? Uma vez que o contato com a Terra seja interrompido e o corpo que estava eletrizado, né, no caso o corpo A, se afaste, aquele corpo, que é o corpo que inicialmente estava neutro, né, no nosso exemplo aqui é o corpo B, vai ter adquirido uma carga que veio da Terra. E aí eles vão ficar, né, no final das contas, o corpo A continua com a carga que ele tinha mesmo, ele não perde nem ganha nada, porque não chegou a entrar em contato, né, com o corpo B, mas como o corpo B trocou cargas com a Terra, ele se eletriza, né, e a quantidade de carga vai ser igual à do corpo A, mas com o sinal trocado. De acordo com o que aconteceu na separação de cargas, a carga que a Terra vai fornecer para esse corpo que estava neutro é de sinal trocado do que era, né, o do corpo A. Então, esses são os três processos, né? Nós temos já uma videoaula gravada detalhando, né, cada um deles. Então, mas são essas três maneiras que existem da gente transformar um corpo que estava eletricamente equilibrado em um corpo eletrizado. Em seguida, nós vimos a definição aqui da lei de Coulomb, né? Então, Coulomb, ele conseguiu determinar experimentalmente essa fórmula, que é a expressão que relaciona as cargas elétricas que estão interagindo e indica para a gente a força de interação entre elas. Então, nós vemos aqui que essa expressão lembra muito a expressão da força gravitacional, que também dependia, no caso lá, né, do valor das massas dos corpos envolvidos e da distância entre eles, dessa mesma maneira que é o que acontece no caso da força elétrica. Então, para a gente determinar a força elétrica, a gente vai multiplicar o valor das cargas, utilizando ali o módulo, né? A gente não precisa se preocupar com o sinal para calcular a intensidade da força. Então, multiplicamos ali o valor das cargas, dividimos pela distância entre elas ao quadrado e tem ali uma constante de proporcionalidade, que é denominada constante eletrostática. Então, a gente estudou aqui algumas características, né, dessa expressão. Verificamos ali o gráfico. Então, a gente observa que a força diminui rapidamente à medida em que a distância vai aumentando, né? A distância entre as cargas vai aumentando. A gente observa, né, que o formato aqui dessa curva é uma hipérbole, chamada hipérbole quadrática. E, enfim, a gente chegou a fazer vários exercícios também, relacionando ali a distância com a força e verificando, né, como que ela diminui com o inverso do quadrado da distância. Então, a gente vai começar agora a fazer um resumo. Então, no nosso resumo de fórmulas, eu coloquei ali primeiro a fórmula da quantidade de carga elétrica, e em seguida, entre parênteses, a unidade no sistema internacional, no caso o Coulomb, né? E da força elétrica também a expressão da lei de Coulomb, e no sistema internacional, força, a unidade é o Newton.
Continuando aqui, em seguida nós vimos também a definição de campo elétrico. Então, o que é um campo elétrico? É uma região em torno de um objeto que está eletrizado, e é uma região em que o objeto ali vai influenciar eletricamente. Então, né, a gente não vai enxergar esse campo, né, mas ele, toda vez que um objeto está eletrizado, ele gera em torno de si essa influência. E aí o nome dessa influência é campo elétrico. A gente vai descobrir se existe campo elétrico em algum lugar. O único jeito de descobrir é a gente colocar uma outra carga elétrica ali, um outro objeto eletrizado nessa região e verificar se ele vai sofrer alguma força elétrica, né? É a única maneira da gente descobrir. Então, qualquer equipamento que seja um detector de campo elétrico tem que ter uma carga ali para poder interagir com a região e sofrer algum tipo de força elétrica. Para que a gente quantifique, né, que a gente consiga determinar a intensidade do campo, o que a gente vai fazer é verificar a força que está atuando ali nessa nossa carga, que a gente chama carga de prova, né? O carga teste. Então, o valor da força que aparece nessa carga teste por unidade de carga. Então, se eu coloquei ali no ponto 1 a minha carga teste e ela sofreu, por exemplo, uma força de 10 newtons, vamos supor que ela tinha 2 coulombs de carga, então eu vou lá dividir meus 10 newtons por 2 coulombs, vai dar 5 newtons por coulomb. Então, eu vou dizer que naquele ponto 1, a força a intensidade do meu campo elétrico é de 5 newtons de força para cada coulomb que eu colocar ali. E a gente pode fazer o mesmo cálculo para diferentes distâncias, né? E verificar que força que a nossa carga vai receber naquele ponto. Então, isso daí é a maneira que a gente tem de quantificar, né, a intensidade do campo elétrico numa região. Outra coisa que é interessante é a gente comparar o campo elétrico com o campo gravitacional, porque a força elétrica e a força gravitacional são muito parecidas, né? Elas têm um comportamento muito parecido. Ambas são forças conservativas, ambas são forças que são proporcionais, né, ao inverso do quadrado da distância. Então, o comportamento de uma lembra muito o comportamento da outra. E da mesma maneira, então, que a gente tem o campo gravitacional, que é a região de influência gravitacional do planeta Terra, né, e de qualquer planeta ou lua, a gente sempre vai considerar, né, o campo gravitacional. Nos objetos eletrizados, a gente vai ter o campo elétrico, né, que é isso que nós estamos agora estudando. E da mesma maneira que a gente define a força gravitacional, que a gente chama de peso, como sendo a massa do objeto que está num certo campo, né, gravitacional, multiplicada pelo valor do campo, a gente pode fazer a mesma coisa com a força elétrica. É a mesma definição ali, né? Uma vez que o campo elétrico é definido como força por unidade de carga, a força elétrica a gente vai multiplicar ali a carga pelo campo elétrico e pode ser uma outra maneira da gente determinar a força elétrica também. Então a gente tem a lei de Coulomb, mas se numa situação a gente já souber o valor do campo elétrico, podemos determinar a força elétrica simplesmente multiplicando a carga de prova pelo campo elétrico. Agora, como que a gente representa o campo elétrico? Então, o campo elétrico vai ser representado por setas, porque o que significam essas setas? Elas indicam a direção e o sentido da força elétrica que vai atuar sobre objetos positivos colocados nessa região. Então, quando a gente quer representar como é o campo elétrico numa região, a gente vai representar o que cargas de prova positivas fariam se fossem colocadas nessa região. Então, se eu tenho aqui, no primeiro exemplo do meu quadrinho,
uma carga positiva que está influenciando, né, a região em torno dela, se eu for lá no ponto P e colocar uma carga de prova também positiva, elas vão se repelir. Então, eu vou representar o campo elétrico nessa região como uma setinha se afastando da carga positiva que está gerando aquele campo. Se por outro lado o meu campo elétrico estiver sendo gerado por uma carga negativa, aí o que vai acontecer se eu for ali nessa região e colocar uma carga teste positiva? Ela vai ser atraída pelo objeto que está negativo. Então, meu campo elétrico vai ser uma setinha indicando essa atração, né? Essa aproximação ao objeto que é negativo. Então, as setas que nós usamos para representar o campo elétrico sempre estarão indicando o que uma carga de prova positiva faria se fosse colocada nesse local. Dessa maneira, né, no caso assim de objetos pontuais, né, a gente chama carga pontual quando são objetos pequenos que a gente pode considerar como se fossem um ponto. Então, para esses objetos dessa forma, né, que em cargas pontuais, a gente representa o campo elétrico, no caso da carga positiva, com setinhas se afastando dela, e no caso de cargas negativas, setinhas se aproximando, indicando o que cargas de prova positivas fariam se fossem colocadas nesses locais. Nós também temos situações em que o campo elétrico se comporta de uma maneira muito uniforme. Então, um caso que isso acontece é quando nós colocamos placas eletrizadas de cargas opostas, uma de frente para a outra. Então, em todos os pontos entre as placas, nós vamos observar a força, né, empurrando os objetos de um lado para o outro. Então, sempre lembrando, né, que a gente vai considerar as setinhas que representam o campo como sendo o que cargas positivas fariam. Então, se nós colocarmos cargas positivas entre essas duas placas, elas iriam se mover, se afastando do lado positivo e se movimentando, então, em direção aqui à carga negativa. Então, é dessa maneira que a gente faz a representação de um campo uniforme, né? A gente vai observar que são linhas paralelas, indicando essa movimentação que as cargas positivas fariam. E a gente então viu, né, que a definição de campo elétrico era quantidade de força dividido por carga. Se a gente já sabe que a força elétrica é calculada pela lei de Coulomb, no lugar de F, a gente pode substituir pela expressão da lei de Coulomb, que é a constante vezes a carga que gera o campo, multiplicada pela carga de prova, dividida pela distância ao quadrado. Quando nós fazemos essa substituição, a gente vai cancelar a carga de prova do numerador com a carga de prova do denominador. E aí, a expressão de calcular o campo elétrico que nós vamos encontrar vai ser só a constante eletrostática vezes a carga que está gerando o campo, dividido pela distância ao quadrado do ponto em que nós estamos interessados em calcular o valor do campo elétrico. Ou seja, nós temos duas maneiras de calcular campo elétrico. A gente pode, se nós já soubermos a força e a carga de prova, vamos utilizar a primeira maneira. Se nós soubermos o valor da carga que está gerando o campo e soubermos a distância em que nós queremos saber o valor dele, a gente vai utilizar a maneira de baixo. Então, a gente vai ao nosso resumo, né? E vamos aumentar agora o nosso resumo, colocando ali também as maneiras da gente calcular o campo elétrico e a unidade de medida também, né? Campo elétrico, então, como é força dividido por carga, nós vamos utilizar o newtons por coulomb como unidade de medida. Em seguida, nós também estudamos as energias potenciais. Energia potencial elétrica, comparamos com a energia potencial gravitacional
E como nós já fizemos no caso do campo, né, a gente vai verificar que a maneira como a gente calculava a energia potencial gravitacional, que era multiplicando a força-peso pela altura do objeto em relação a uma superfície, né, de referência, a gente também pode fazer da mesma forma para calcular a energia potencial elétrica. Vamos multiplicar a força elétrica por uma certa distância ali que ela vai percorrer no campo elétrico. Então, para a gente determinar a energia potencial elétrica, a gente vai fazer só isso, é a força vezes a distância que ela vai percorrer ali no campo. Quando a gente faz isso, né, multiplica a força pela distância, vamos acabar cancelando, né, a distância que era ao quadrado ali na nossa fórmula da força e vamos ficar com essa expressão para calcular a energia potencial elétrica. Praticamente é a mesma expressão da lei de Coulomb, só que não tem a distância ao quadrado. A gente pode agora já colocar isso aqui no nosso resumo também, né? Então, energia potencial, força vezes distância. A força ali, né? É a lei de Coulomb. Então, a gente multiplicando vai cancelar uma das distâncias ali de baixo e vai ficar o Dzinho ali sem ser ao quadrado. É assim que a gente define, então, essa energia potencial. E essa energia potencial, ela significa a quantidade de energia armazenada numa certa posição ali do campo elétrico, que vai se transformar em energia cinética pela ação de uma força, né? Então, se nós soltarmos um objeto ali no campo, ele tem um certo valor de energia ali armazenado. À medida em que a força elétrica for atuando nele, essa energia armazenada vai se transformar em energia cinética. Então, todas essas transformações de energia a gente chama de trabalho, né? Então, o trabalho ele indica uma certa quantidade de energia que foi transformada. E a definição mesmo de trabalho é quanto de energia cinética que foi transformada numa certa ação, né? Através de uma ação de uma certa força. Então, a definição é essa. Para forças conservativas, que é o caso da força elétrica, a energia cinética só vai aumentar se a energia potencial diminuir. Então, se eu tenho uma certa quantidade de energia potencial elétrica armazenada numa posição que o objeto está ali no campo, eu solto esse objeto e ele começa então a se movimentar ali no campo, ele está transformando aquela energia potencial em energia cinética. Essa quantidade de energia transformada é que a gente chama de trabalho. E a gente pode tanto calcular pelo aumento de energia cinética ou pela diminuição de energia potencial. Então, tanto uma quanto outra vão indicar para a gente a quantidade de energia que foi transformada a hora que aquele objeto que estava numa certa posição do campo se movimentou para outra posição. Então, eu coloquei aqui mais um quadrinho agora com essas expressões aqui do trabalho, né? A variação da energia cinética ou menos a variação da energia potencial. Ou seja, um aumento de cinética corresponde a uma diminuição de energia potencial. E por fim, nós tivemos a definição do potencial elétrico. Então, o que é isso, né? O que é o potencial elétrico? É uma outra maneira da gente caracterizar o campo elétrico. Então, o campo elétrico existe, ele é uma região influenciada, né, por objetos que estão eletrizados, e a gente pode, né, calcular o campo elétrico, como nós vimos, verificando quanto de força que vai existir atuando sobre uma carga de prova, né, ali. Mas a gente também pode calcular o que a gente chama de potencial elétrico, que é a quantidade de energia por unidade de carga num determinado ponto ali naquela região. Então, quando ao invés da gente verificar a força que está atuando na carga, a gente verificar quanto de energia que essa carga vai armazenar naquela posição,
Aí a gente vai, para isso, né, o que a gente chama é potencial elétrico. Então, a quantidade de energia por unidade de carga é definida como potencial elétrico. Então, é medida em joules por coulomb, porque, né, energia é medida em joules. E é assim, então, que a gente vai definir, né, a letra V que é utilizada aqui para potencial elétrico. Como energia é dada por essa expressão aqui, né, constante vezes as cargas dividido pela distância, quando a gente vai e substitui ali na definição de potencial a expressão da energia e divide pela carga, a carga de cima de prova, né, vai ser cancelada. Então, o potencial também a gente tem essa outra maneira de calcular. É a constante vezes a carga que está gerando o campo, dividido pela distância do ponto em que nós estamos interessados em calcular o potencial. Essa distância do ponto até a carga que está gerando o campo. Então, essa outra tela aqui está comparando a maneira que a gente calcula campo elétrico da maneira que a gente calcula potencial elétrico. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: campo elétrico ele é uma grandeza vetorial, porque ele indica a quantidade de força por unidade de carga em um certo ponto, né, numa certa região ali do campo elétrico. Como força, a gente precisa de dizer a direção e o sentido, então é uma grandeza vetorial. Para calcular a intensidade do campo elétrico, a gente divide só a intensidade da força pela carga e chega também naquela expressão, né, que é a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. O potencial tem uma expressão muito parecida, mas o que ele está medindo é a quantidade de energia por unidade de carga. Mas a fórmula, né, na hora que a gente vai substituindo ali as grandezas, a gente verifica que a maneira de calcular é muito parecida. A diferença é só que o campo utiliza a distância ao quadrado, uma vez que ele vem ali da definição da força, né? E o potencial já é a distância só. Então, se a gente quiser, a gente pode dizer o seguinte, que o campo elétrico nada mais é que o valor do potencial dividido pela distância. Então, a gente tem até uma outra maneira de representar a unidade de medida do campo elétrico. Além da gente dizer que é força por unidade de carga, né, medida em newtons por coulomb, a gente também pode dizer que é potencial dividido por distância, o que daria volts por metro, porque o potencial, como é calculado em joules por coulomb, essa joules por coulomb é a mesma coisa que volts, tá? Então isso daqui é chamado de volts. Então o campo, como ele é o potencial dividido pela distância, a gente também pode utilizar essa unidade de medida que são os volts por metros. Então agora eu acrescentei no nosso resumo o potencial elétrico, né? A definição dele, energia por unidade de carga, unidade de medida joules por coulomb ou volts. A outra maneira da gente escrever o potencial. Também relacionei ali embaixo que a gente pode dizer que a energia potencial elétrica é o potencial vezes a carga, né? A gente comparando ali a expressão da energia potencial com a expressão do potencial, a gente pode dizer, né, então, que a energia potencial nada mais é que o volts, né, ali o potencial vezes a carga, e também entre as definições de campo e potencial eu coloquei a fórmula que relaciona os dois também, que o campo elétrico nada mais é que o potencial dividido pela distância. Então, são muitas fórmulas, né, como vocês estão vendo, mas elas são todas parecidas, estão todas interligadas. E aí a gente precisa ir entendendo a definição de cada coisa para saber, né, por que que uma tem o d ao quadrado, a outra não tem, e tudo isso. Agora a gente vai ver um pouquinho como representar, né, todas essas coisas, né? Então nós já vimos que no caso do campo elétrico, a gente vai utilizar os vetores indicando, né, a ação das forças
em um campo elétrico. E no caso, a gente sempre os vetores vão estar indicando que as cargas de prova positivas fariam dentro desse campo. Então, nesse desenho que nós estamos vendo aqui, essa carga aqui é uma carga positiva, uma vez que a gente está vendo as setinhas se afastando dela. E para representar as regiões, né, os valores do potencial elétrico, a gente vai utilizar linhas e vamos utilizar linhas que são superfícies de mesmo valor de potencial. Então, os valores de potencial variam em função da distância. Para pontos que estão na mesma distância da carga que está gerando o campo, a gente vai ter o mesmo valor de potencial. Então, a gente vê aqui esses círculos concêntricos indicando, né, regiões de equipotencial. E essas regiões vão cruzando as linhas do campo elétrico. Então, a gente observa que o campo elétrico sempre vai apontando para os potenciais menores, né? Sai do potencial mais positivo, que é maior, e vai se afastando do positivo, indo para os potenciais mais negativos, que são os menores. Aqui é uma outra maneira da gente representar, usando gráficos tridimensionais. Então, regiões de potencial positivo, eles são comparáveis a montanhas, né? Se a gente pensar, mais uma vez, fazendo a comparação com o campo gravitacional, então os potenciais positivos, a gente poderia imaginar que é uma montanha, e os potenciais negativos seriam buracos. E nos locais próximos, né, dessas cargas que estão gerando esses potenciais, nós vamos ter valores altos. Então, nós temos valores positivos bastante altos, próximo da carga positiva, e nós temos valores bastante negativos, né, onde está localizada, que seria o fundo do buraco ali, né, onde está localizada a carga negativa. Então, à medida em que a gente vai se afastando das cargas, a gente vai tendo valores menos positivos, no primeiro caso, né? E no segundo caso, que é uma carga negativa, que está gerando esse buraco aí, à medida em que a gente vai se afastando dela, os valores vão ficando menos negativos. Mas nos locais exatos onde as cargas estão, nós temos esses infinitos, né? Os valores de infinito, tanto positivo quanto negativo. Mas matematicamente, a gente poderia dizer que o valor negativo é sempre menor que o valor positivo. Então, quando a gente vai dizendo assim que o valor do potencial elétrico, exatamente no lugar da carga elétrica negativa, ele é o menor valor de todos, porque ele é o mais negativo, né? Então, assim, às vezes está escrito isso assim no livro, né? O motivo é mais matemático mesmo. É um valor negativamente grande, né? Mas como o negativo é considerado menor que o positivo, é dito que é um potencial menor. Mas o menor é mais em relação ao fato dele ser muito negativo. Então, assim, aqui mais uma comparação, né, então, o campo elétrico sempre aponta para os potenciais mais negativos. Então, todas as vezes que a gente vê algum desenho que tem ali setinhas de campo elétrico, a gente tem que lembrar disso, que o campo elétrico sempre está se afastando do positivo e apontando para o negativo. E como matematicamente o negativo é menor que o positivo, a gente pode dizer que ele está sempre apontando para os potenciais menores. Aqui é só uma representação das linhas ou superfícies, né, equipotenciais em um campo elétrico uniforme. Então, no campo elétrico uniforme, nós vamos ter essas superfícies sempre paralelas, né, entre si, e as setinhas sempre apontando dos potenciais mais altos para os potenciais mais baixos. É muito importante essa definição que a gente vai ver aqui, que é a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial sempre está indicando um campo elétrico,
Porque o campo elétrico sempre está cruzando as superfícies de diferentes potenciais. Então, onde existe um campo elétrico, vai existir uma diferença de potencial. Então, eles são praticamente sinônimos. Se você falou de campo elétrico, você está falando de diferença de potencial. E quando nós formos começar a estudar a eletrodinâmica, a gente vai falar muitas vezes de diferença de potencial, porque é justamente essa diferença, né, que vai representar a existência de um campo e que, por sua vez, vai indicar uma força elétrica atuando ali, fazendo aquelas cargas transformarem a energia delas em energia cinética, né, que é o que vai fazer as correntes elétricas, que é o que a gente vai estudar já no próximo livro. E aí aqui a gente tem uma maneira da gente relacionar a diferença de potencial com o trabalho realizado pela força elétrica. Então, lembrando que trabalho é sempre a quantidade de energia que foi transformada. Então, se a gente tem, né, se a gente pode dizer que trabalho corresponde a uma diferença de energia potencial, aí, se a gente lembra que a energia potencial pode ser escrita como sendo o valor do potencial vezes a carga, se a gente deixar o valor da carga em evidência, nós vamos dizer então que o trabalho nada mais é que o valor da carga que está ali movimentando no campo, multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos em que ela está se movimentando. Ou seja, se existe uma diferença de potencial, vai existir então um trabalho. Essa carga, ao ser colocada nesse lugar, vai transformar aquela energia potencial dela em energia cinética. Ou pode acontecer o contrário também, transformar de cinética em potencial. Mas esse trabalho, ele sempre vai existir se existir essa diferença de potencial no lugar em que você está colocando a sua carga. Se não existir diferença de potencial, ela não vai se movimentar. Ela só se movimenta, né, em função dessa diferença. É como se a gente pensasse numa ladeira, né? Se a gente coloca um objeto na ladeira, ele só vai se movimentar porque tem ali uma inclinação, né, que é uma diferença de potencial, no caso da ladeira, um potencial gravitacional. No caso do potencial elétrico, é a mesma situação. Se você colocar a carga num daqueles morrinhos, né, ou na montanha ou no buraco, ela vai se movimentar. Se você colocar numa superfície plana, né, de mesmo potencial, ela não se movimenta. E o trabalho está sempre relacionado com essa movimentação, né, porque o trabalho é justamente quanto de energia foi transformada ali para fazer a energia cinética mudar. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de movimento, de variação no movimento. E a gente só vai ter variação no movimento se tiver diferença de potencial, ok? Então, agora a gente pode concluir o nosso resumo. Então, eu tenho aqui, né, todas as definições que a gente viu aqui no nosso livro, volume 10. Depois dessas definições, vem algumas aplicações. Então, ainda tem o assunto, né, dos condutores em equilíbrio eletrostático e dos capacitores. Mas aí são aplicações dessas definições em algumas situações práticas.